Há uma história esquecida e fascinante sobre a África 1000 anos antes de Cristo, durante o que foi chamado de a Era do Bronze, quando o Egito era a maior superpotência do planeta. Mas esse é um vídeo sobre os outros povos africanos além do Egito e sua desconhecida história que precisa ser recuperada. O Observatório 7 é um canal interdisciplinar percebendo o mundo através de 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos como este, confira os vídeos anteriores em playlist e nossa bibliografia nas descrições abaixo do título, que neste episódio especial priorizou autores do consenso africano. Desde cedo na história humana, África e Europa se comunicavam. Pontas de obsidiana vindas da Sicília são encontradas no norte da África, enquanto ovos de avestruz, marfim e outros produtos foram exportados para a Península Ibérica. Durante a Era do Bronze, encontramos pontas de flecha de bronze de origem europeia por volta de 1500 a.C. na região de Argel. Mas com a carência do estanho na região africana, a metalurgia do bronze praticamente não se desenvolveu na África. Na verdade, a Idade do Bronze quase inexistiu na África, a não ser no Egito, devido sua posição geográfica e parcerias comerciais. Os gregos descreviam os africanos pela palavra etíope, que significa faces escuras, mas também chamavam o continente africano de Líbia, em referência aos povos do norte africano que eles conheciam. Precisamos lembrar que o Saara entre 1500 e 1200 a.C. já era um deserto, no entanto, não tão grande como é hoje. A faixa verde estava mais ao norte e os lençóis subterrâneos de água ainda não estavam tão profundos como hoje. Vários escritores da antiguidade relatam lagos, oásis e até pântanos. Em especial, o Vale do Nilo sempre foi um tesouro agrícola. O Egito era um conjunto de povos do Nilo, vindos do sul, na região de Cuxi e do Saara, fugindo da desertificação, que foram se unificando pelo domínio político e religioso dos faraós. Eram sem dúvida um povo negro, pelo que podemos ver em suas estátuas, inclusive dos faraós das grandes pirâmides, mas não há dúvida de que entre os norte-africanos haviam diferentes tons de pele negra, além do fluxo estrangeiro. Entre 1700 a.C., um fluxo imenso de imigrantes veio da Ásia para o Egito, como por exemplo dos Ixos, que eram semitas e tomaram o poder do Egito até serem expulsos pela 18ª dinastia natural de Tebas. Outro contato constante foi entre os povos do sul da Península Arábica com a região do Chifre da África. A população do Iêmen apresenta até hoje irmandade genética e pele negra como os povos do outro lado do Mar Vermelho. Assim formaram-se línguas afroasiáticas que compreendem os berberes e líbios, os Hausa, que habitam o Sahel, entre o deserto e a floresta, os povos da África Oriental, como os etíopes, somalis, beja, Agal, Afar, Oromo, Saô e Sidamo. Os líbico-berberes e suas tribos habitavam o litoral norte antes da chegada dos fenícios, por volta de 1000 a.C., quando fundaram sua colônia mais famosa, Cartago. Chamados de Terrenu, eram homens de grande estatura, magros, lábios grossos, barba cerrada, com mechas laterais no cabelo até o ombro. Mais tarde, cerca de 2300 a.C., surge um grupo chamado de Temeru, onde encontramos até mesmo homens loiros e de olhos azuis, pele mais clara, usando mantos de couro. Certamente vieram de fora da África. Tranças sobre a orelha, uso de plumas
e notamos neles muitas tatuagens do mesmo estilo que veremos hoje nos berberes do norte da África. Eram arqueiros e usavam espadas, sendo provavelmente os ancestrais dos líbios que se tornaram grandes inimigos da 19ª dinastia do Egito, quando foram citados como Libu e os Mashuesh. Ao sul do Egito estava o país de Cush, que desenvolveu uma civilização diferente e tão antiga quanto o Egito. Em nossa série já falamos várias vezes sobre eles. Chamados de nilóticos, os núbios de Cush, tanto pela pressão do Egito quanto pela desertificação, se dividiram em diversas tribos que foram migrando até o Quênia, coincidindo com a introdução do ferro na África Ocidental. Entre eles estão povos como os Barum, os Karo, os Datonga, os Kaledin, os Kinka, Nuer, Ateker, Lotuco e os famosos pastores Massai. Durante o novo Império do Egito, os Cuxitas foram alvo colonial dos faraós e o domínio se perpetuou até a 19ª dinastia. Os egípcios sequestravam os príncipes cuxitas, que eram educados à maneira do Egito, e quando seus príncipes voltavam educados do modo egípcio, assumiam inclusive a religião de seus dominadores, levando o país de Cuxi a cultuar o deus egípcio Amon. O Egito impunha tributos, dentre os quais, além do gado, vinham 250 quilogramas de ouro por ano pagos pelos cuxitas, o ouro que moldou a riqueza dos faraós. De lá, eles importavam peles de leopardo, que vemos os sacerdotes de Amon utilizando. Até 1200 a.C., o Egito os dominava, mas com o enfraquecimento de seus colonizadores do norte africano, os cuxitas conquistaram a independência e fizeram sua capital em Napata. Ao leste de Cuxi, no litoral do que hoje é Eritreia e Somália, ficava o país de Put, mencionado na Bíblia e no templo da rainha egípcia Hatshepsut, que enviou uma expedição de comércio com as terras que exportavam especiarias como o incenso. Há, porém, além do entorno egípcio, um universo de tribos diferentes que ficaram isoladas do grande centro da civilização. Apesar desses povos não terem escrita, isso não significa que não tinham história. Sua história foi memorizada e transmitida através da arte, na forma que costumamos chamar de mitologia. Não despreze o mito como se fosse mentira, nem o tome como literal, ou como se fosse a prática religiosa, pois o mito não é religião, mas a expressão artística que se faz uso da crença religiosa para apresentar em símbolos e arquétipos a forma de pensar de um povo, antes que houvesse o que nós chamamos hoje de filosofia ou historiografia. Só os ignorantes consideram a mitologia dos povos fruto de contos de fada. Eles não faziam mitos como ficção e entretenimento. Eles faziam mitos com objetivos pedagógicos. Veja, por exemplo, o mito de Ananzé, a aranha conhecida como ente zombeteiro de várias tradições africanas, dentre os quais encontramos muitas fábulas e contos com lições de moral. Mas quando comparamos o heroísmo ancestral de Ananzé ao conceito que o africano tem do Deus Criador e da evidência de sua existência, Ananzé é um termo que ganha outro lugar, longe do folclore como arquétipo de qualidades de Deus. Assim como os ocidentais, os africanos baseiam sua compreensão da existência do Criador no argumento do design inteligente, percebendo ordem e propósito na natureza. Para o africano, a natureza apresenta evidências de ter sido desenhada e, portanto, precisa de um ser criador, um design. E por isso, um dos nomes descritivos de Deus é Ananzé Kokroko, que se traduz entre os povos Akan como aranha formidável e ilustra Deus na figura da aranha tecendo uma teia ou desenhando a estrutura do universo que está conectada com os fios da teia. Metaforicamente, ela até encontra características semelhantes ao verbo ou logos cristão, ligando o céu e a terra com seu fio ou teia, ilustrando a cosmologia de conexão céu e terra.
Se desvencilhe do preconceito e perceba a beleza dessa ilustração. Se você acha estranho, lembre que nós cristãos ilustramos Jesus como o leão ou como o cordeiro para apresentar diferentes qualidades da personalidade e obra de Jesus. Mas nós não adoramos um cordeiro, assim como Zacã também não adora uma aranha, mas usam este arquétipo para expressar a qualidade de Deus como designer através da maravilhosa obra da aranha que até hoje encanta o mais cético dos cientistas. O mito precisa ser interpretado do ponto de vista de um artista e dentro do seu próprio contexto. E podemos intercruzar as crenças por trás de tais mitos com as famílias linguísticas africanas e as regiões que ocupam. De forma que, rastreando a origem da maior família linguística africana, vamos até a África Ocidental, onde há indícios de fundição do ferro na República Centro-Africana e Camarões, ainda durante a Idade do Bronze do resto do mundo. Entre o Saara e as florestas da África, existe uma faixa de leste a oeste chamada de Sahel, uma zona biogeográfica de transição onde, no lado ocidental, durante o segundo milênio, populações agrícolas desenvolveram a domesticação do paianço e do sorgo, cereais muito importantes para as sociedades africanas. Sabemos agora que já havia um comércio cruzando o deserto. Os nômades do deserto trocavam sal por carne e outros alimentos com os povoados desta região no rio Níger, que trocavam peles e carne com os habitantes da floresta mais ao sul. Estes povos do Sahel podem ter sido a origem dos ancestrais do ramo de línguas Níger-Congo. Entre os ramos primários também estão os Dogon, Mandé, Ijo e Rachad. Mais ao sul, na Nigéria central, por volta de 1500 a.C., havia a cultura Nok, que produziu lindas esculturas de terracota. Até 1000 a.C., eles desenvolveram a fundição do ferro de forma totalmente independente. Há também os Bantus, sendo estes últimos a maior etnia africana da atualidade. Também temos neste grupo linguístico os Yorubás, dentre os quais temos muitos descendentes no Brasil, e os Igbos, os Fula, os Shona, os Sukuma, os Lubas e os famosos Zulus. Ao rumar para o leste e sul, os Bantus assimilaram ou empurraram outras etnias. Nas florestas da África Central encontramos os pigmeus, divididos entre os Baka, Bakola e os Bedzan. Outro grupo influenciado e movido pelos Bantus foram os Hadza, não tão pequenos como os pigmeus, mas ainda de baixa estatura. Eles são caçadores e coletores, assim como as tribos falantes das línguas Khoisan, os Sanduê, os Hadza, os Koe e os San, que migraram para o Kalahari, Namíbia, Botsuana e Tanzânia. Conforme nos mostra o antropólogo Mircea Eliade em seu Tratado de História das Religiões, página 45, por toda a África se encontram indícios de um grande Deus celeste quase desaparecido ou em vias de desaparecer do culto. Seu lugar foi ocupado por outras forças religiosas, sobretudo pelo culto dos antepassados. Ele é descrito como um ser soberano, eterno, criador, que habita o céu, antecedendo tudo e todos, que controla a chuva, a natureza e sabe todas as coisas. Sempre encarado como um ser benéfico, os Maasai o chamam de Ngai ou Enkai e dizem que ele é invisível e seus filhos são as estrelas. Os Khoikhóis da África do Sul o chamam de Gamab ou Gaúna. Ambas as tribos o fundiram como culto solar. A sua identidade invisível continua em centenas de tribos e etnias, com outros nomes e a mesma descrição. Os Tixis o chamam de Nyankopon, mas não lhe prestam culto nem têm sacerdotes para ele, a não ser em casos de violentas tempestades, quando perguntam em que lhe ofenderam. Entre os Fangs do Congo, ele é conhecido como Nazambi ou Nassambe, mas creem que ele está nas alturas indiferente aos homens na terra. Os Bantus hereros o conhecem como Nijambi, e segundo um nativo relatado pelo livro do Dr. Mircea,
abre aspas, nada temos a temer dele, pois ao contrário dos nossos mortos, não nos faz nenhum mal, fecha aspas. Os bantus Washagas, de perto do Kilimanjaro, adoram Ruá, o Criador, o Deus bom, guardião das leis morais, mas acabam por cultuar os ancestrais e só invocam Ruá diante de secas ou pestes. Os bantus dizem que Nazambi é o Todo-Poderoso, bondoso, e por isso não há necessidade de adorá-lo, não havendo imagens dele como a dos espíritos. Os bantus Cafuê o chamam de Lesa, o povo Ewe o chama de Mawu. Os Yorubás, segundo o Dr. Miceia, descrevem o Criador como tão bondoso que não há necessidade de culto a ele propriamente dito, e só invocam em casos extremos. Na Costa dos Escravos, ele é chamado de Olorum, o proprietário do céu. Para ele não há templos, nem estátuas, nem sacerdotes, no entanto, é invocado como último recurso em casos de calamidades. Que, por exemplo, os pigmeus dizem ter-lhes mostrado o desejo de entrar em relação com eles por meio do símbolo do arco-íris, uma notável semelhança com a aliança de Noé e de Deus. Cada vez que o arco-íris aparece, os pigmeus atiram flechas e cantam: derrubaste o trovão que rugia com tanta força irritado. Estarias irritado contra nós? Seu salmo parece muito como alguém que comemora o fim das chuvas e tempestades do dilúvio e teme a ira divina. Entretanto, na África, as histórias sobre o homem sendo feito do barro e outras semelhanças com o Gênese estão por toda parte e povos. Como visto aqui, as mais antigas raízes africanas se reportam à mesma tradição mundial, na qual achamos em todos os povos do mundo antigo tradições acerca de um monoteísmo pré-histórico. Mas sendo o Egito uma autêntica civilização africana, este fenômeno do monoteísmo primitivo pode ser encontrado nestas civilizações ancestrais de deuses tão diferentes do monoteísmo? Como já vimos em episódios anteriores, Gênesis foi escrito por Moisés na época da 18ª dinastia do Egito, quando depois de séculos de compilação e síntese, a fé egípcia havia unificado diferentes tradições religiosas do Egito numa única religião, objetivada no culto de Amon, a divindade original de Tebas. O Amon tebano foi sincretizado com Ra, da tradição solar de Heliópolis, e engoliu outras manifestações de criadores como Ptah e Khnum. Mas olhemos com atenção. Amon, o deus cujo totem é o carneiro, é um nome que significa o oculto, no sentido de invisibilidade. Khnum é um deus cabeça de carneiro, o criador na tradição de Elefantina, que modela o homem do barro. Sabemos que o carneiro sempre foi uma figura messiânica ancestral para os monoteístas. Ptah, o criador da tradição menfita, é imensamente semelhante ao conceito de Logos, pois cria pelo poder de sua palavra. Não há dúvida que, por ser o Egito uma civilização sofisticada, nesta época abordada, de mais de 2000 anos de síntese e construção sacerdotal, já reinavam os ídolos e o culto ao Criador estava esquecido e substituído. Mas o Egito é definitivamente filho da África Negra e partilha da mesma tradição que conheceu o único Deus Criador. Quando lemos Gênesis, Moisés, que é um semita africano, nascido na África e educado no Egito, está corrigindo os mitos da criação do Egito. O professor Obanga aponta que eles concebiam que Atom, o primeiro deus solar, segundo eles, evoluiu dos elementos inanimados do caos aquoso conhecido por Num. Este foi o primeiro conceito de evolução da não-vida para a vida. Por outro lado, Moisés, no Gênesis, está corrigindo o pensamento egípcio dizendo que o Criador não evoluiu, ele existia e criou a matéria do nada por sua palavra. Esta foi a primeira declaração criacionista da história e distingue o monoteísmo e politeísmo, universo criado e universo eterno, entre matéria criada
e matéria eterna. Tal como os Maasai e outras tribos fizeram, o Egito, percebendo que o Sol era o mais notável fenômeno do céu, personificou o Criador em Atom, depois Ra, as imagens do Sol e, por fim, Amon-Ra. O texto de Gênesis bíblicos corrige, dizendo que o Sol é só um luminar, e por isso Moisés retrata o Sol no quarto dia da semana da criação, despreocupado com questões científicas, mas claramente tentando dizer que o Sol não é um Deus e muito menos era a manifestação dele ou do Criador. No livro do Gênesis, vemos um africano contando a história da criação. Este africano é Moisés, nascido no Egito e, conforme a Bíblia, educado em toda a ciência do Egito. O pensamento africano contribuiu em muito para o estilo e cultura de Moisés. Ele usa termos egípcios como a palavra egípcia para navio, com a qual descreve a Arca de Noé. Ele pergunta o nome de Deus exatamente como faria um egípcio. Ele, Moisés e o povo de Israel são semitas, mas semitas africanos, porque toda aquela geração de israelitas nasceu na África, conviveu com o pensamento africano, e podemos encontrar um diálogo maravilhoso onde Moisés está clamando a eles, os egípcios, para que se lembrem do Deus Criador que foi conhecido pelos ancestrais de todos os povos. Assim, o Deus de todos os povos não é só Deus dos hebreus, é Deus dos africanos, dos asiáticos e dos europeus. Por isso, Moisés descreve em Gênesis capítulo 10 os filhos de Noé, com o nome das nações encontradas na sua época, porque para ele todos são irmãos. Na África de pouco antes de 1000 a.C., a Idade do Ferro chegou e se espalhou pelas migrações dos bantus. Enquanto isso, o Egito entrou em crise política, com a briga entre os faraós e os sacerdotes de Amon, no pós-guerra contra os povos do mar, e que mergulhou o país na inflação. Na falta de dinheiro, impediu-se a importação do estanho e cobre para fazer as armas de bronze. E a falta de armas e a crise afrouxou o domínio sobre os cuxitas e, com isso, perdeu as fontes de ouro. Sem dinheiro, sem força militar, sem parceiros estrangeiros, o Egito viu a chegada da tecnologia do ferro, mas não tinha lenha de florestas para explorar a fundição do minério, que exigia muito calor e queima de combustível, e nem dinheiro para comprar matérias-primas. O Egito manteve a qualidade de vida graças à sua poderosa agricultura e sua suntuosa cultura, mas nunca mais foi uma superpotência e nos próximos séculos seria invadido e dominado, a começar por sua ex-colônia, os Cuxitas, e este foi o fim da Idade do Bronze na África.